Vamos lá, morecos, pegando a atividade para a gente fazer a correção. Né? Vou pegar aqui o meu livro para nós estarmos aqui fazendo a correção da atividade. E em seguida, aqui nós vamos para a página 62. Né? Deixa eu voltar aqui, que ele tem hora que não vai. Entendeu? Bora, amor. Isto. Então, vamos lá. Na primeira questão, aqui na página 62, você iria reler o trecho do conto para dar no pé. E, em seguida, você iria fazer o que pedia na letra A, B, C e D. Então, Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu dizia a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança, todo ouvir, que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. Olha, Dona Tina brava. Então, você iria procurar aqui no texto as palavras que tinham dígrafos, que apresentavam dígrafos. Então, as palavras são irritada, que, disse, berrou, vizinhança, arrependeu, mangueira, pudesse, minha orelha. Então, são essas 10 palavrinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavrinhas que apresentam dígrafos e que estava aqui no trecho do conto para dar no pé. Na letra B, ela pedia para você dividir em sílabas as palavras que você copiou. Então, você iria dividir aqui, ó. Irritada, que não iria separar, porque senão não ia, como é que ia formar a palavra? Disse, berrou, vizinhança, que novamente, ó. Arrependeu, mangueira, que não precisa botando que não, tá, gente? Pudesse, minha e orelha. Então, essas são as palavras em que você iria fazer a divisão silábica. Em seguida, quais dígrafos se separaram quando você dividiu as palavras em sílabas? Porque você só iria dizer aqui os dígrafos, não eram as palavras. Os dígrafos RR e SS, ó. RR da palavra irritada, disse, SS aqui da palavra disse, RR da palavra berrou e SS da palavra pudesse. Deixa eu tomar aqui, retomando a gravação. Na letra C, a gente já respondeu aqui os dígrafos RR e SS. Na letra D, ele pergunta quais dígrafos não se separaram. Então, foram os dígrafos QU, NH e LH. QU aqui de que, ó, não separou nenhuma vez. NH de vizinhança, ó, aqui vizinhança, tá? De minha. E LH de orelha, onde está aqui na palavra orelha. Em seguida, no número 2, você iria dividir essas palavras em sílabas. Açougue, chocalho, máquina, cresce, excelente e piscina. Então, separadas ficam açougue, chocalho, máquina, cresça,
excelente e piscina. Então, são essas as palavras separadas. Em seguida, você iria dizer quais dígrafos se separaram. Então, separaram-se os dígrafos SC cedilha, XC e S, ou ISC, isso, ISC. Na letra B, quais não se separaram? Não se separaram os dígrafos GU, CH, LH e QU. E no terceiro, ele pedia para você observar suas respostas na atividade 1 e na atividade 2 e responder o seguinte. Escreva uma regra para a divisão silábica nos dígrafos. Os dígrafos RR, SE, SS, RR, SC, SC cedilha e XC se separam quando a palavra é dividida em sílabas. Nós falamos hoje sobre os dígrafos separáveis e os dígrafos inseparáveis, que no caso são CH, NH, LH, GU e QU. Eles não se separam. Indo para a página 63, você iria ler o início do conto Porque o Sol e a Lua foram morar no céu e em seguida ia responder as seguintes questões. Há muito tempo, o Sol e a Água eram grandes amigos e viviam juntos na Terra. Habitualmente, o Sol visitava a Água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Por fim, o Sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse. E a Água respondeu que a casa do Sol era tão grande, não era grande o bastante para que nela coubessem todos com quem vivia e aparecesse por lá. Acabaria por despejá-lo de sua própria casa. Então, lendo o início do texto, por que você imagina que o seu título seja Porque o Sol e a Lua foram morar no céu? Então, alguém queria responder essa questão? Alguém queria dar aí sua opinião sobre ela? O porquê? Alguém levanta a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Jimmy levantou a mão. Diga lá, meu amor. Ô, professor, Oi? ele foi lá pro... qual pergunta dessas daí? Letra A. Hã? A letra A. Lendo o início do texto, por que você imagina que seu título seja Porque o Sol e a Lua foram morar no céu? Porque o sol teve que ir pro céu. E a lua também, porque na casa do sol era pequena e não dava para a água ir lá também. E aí o sol teve que ir pro céu. Alguém mais quer responder? Obrigada, Jimmy. Cadê o pessoal que gosta de estar respondendo? Aqui, Pedro. Oi, Pedro. Responda aí, amor. Ativa teu som, gato. O que você acha? Por que você imagina que o título seja Porque o Sol e a Lua foram morar no céu? Pedro? Porque a terra era muito pequena para eles dois. Aí a água não conseguia viver com as outras pessoas que viviam nela. Aí por que o sol e a lua eram que ir para o céu.
Obrigada. Vamos para mais umas. Temos mais 3. Isabela Matos, Maria Heloísa e Isabela Santos. Então, essas 3 não estão respondendo e a gente volta aqui para o texto, para a correção da atividade. Isabela Matos, por que você acha que o título é Porque o Sol e a Lua foram morar no céu? Porque estava apertado na casa deles. Isso, vamos ver outro. Maria Heloísa, você acha que é por quê? Imagina por quê que o título seja Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Porque assim, tia, porque na casa deles, a casa era muito pequena para os dois ficar. Você acha que a casa era pequena para os dois ficarem? É, porque a Terra ela é bem grande e o Sol também. Aí não ia dar para os dois ficar juntos. Aí por isso Para os dois ficarem juntos. No caso, os 3, né? Porque tinha as águas, né? Que o Sol e ela vinha sempre visitar as águas. Então, ia ficar muito... Era muito pequena, né? cheio de gente, muito cheio de coisa. Aí não ia dar. Aí por isso que o Sol teve que ir para o céu e a Lua também. E por último, aqui, nossa amiga Isabela Santos vai dar a opinião dela sobre o que é que ela imagina que o título seja Porque o Sol e a Lua foram morar no céu. Oi, Isabela. Ô, professora, porque a casa do Sol era muito pequena para poder morar o Sol, já que é muito grande, e o mar, que é maior ainda. Quem é maior, o mar ou o Sol? Os dois. Não, quem é maior? O mar. O mar ele é maior do que o Sol? Não sei. Deixa eu pegar uma amiga aqui que chegou e tá aqui com o dedinho levantado para mim. Diga, Jean. Eu acho que... Tá escutando eu bem? Estou lhe escutando bem. Eu acho que é por causa que, como era tão pequena a casa do Sol, aí ele foi pro céu com a Lua, aí ficou mais perto de ficar no mar. Aí quando tá de dia, ele só vive conversando com o mar. Por causa que ele tá no céu e ele tá na terra. Ó, obrigada aí pela participação de vocês. Na história, vou contar já o final da história, porque ela é um pouquinho comprida, não dá para a gente contar aqui. A água, ela vai jorrando, vai empurrando o seu povo para dentro, vai ocupando todos os cômodos amplos da casa, inundando tudo e, por fim, fazendo com que o Sol e a Lua, sem ter mais para onde ir ou se refugiar, elas subiram para o céu, onde estão até hoje. Então, a água ela foi empurrando e acabou colocando elas para correr. Então, vamos aqui para a questão B. No texto, algumas linhas terminaram com if. Por quê? Então, observem aqui que quando eu já tinha até falado a vocês antes, alguns falei na sala, que quando as palavras elas estão aqui, que a gente está escrevendo e não cabe na linha, a gente tem que separar elas. Então, a gente coloca o if e coloca o restante na próxima linha. Então, porque as palavras não couberam inteira na linha e tiveram de ser divididas. Tá legal? Na letra C, se as palavras destacadas no texto estivessem no final da linha, quais as possibilidades de divisão de cada uma delas? Então, nós temos aqui, ó, terra, terra. Nós só temos uma possibilidade, porque ela só tem 2 sílabas. Desinteresse, nós teríamos desinteresse, desinteresse, desinteresse e desinteresse. Coubesse, a gente podia colocar na outra linha, bessem, ou coubesse
e na outra linha sem. A palavra aparecesse a, e o restante aparecesse. Ou poderíamos colocar a e na outra linha descesse. Poderíamos também colocar apare na outra linha cesse ou aparecer e na outra linha C. Dependeria aí da linha de como no texto, quando você fosse colocar, que ela ia estar colocada aqui na linha. Então, quando você vê que a palavra não cabe na linha, então você já sabe que ela vai ter que ser separada, coloca o hífen e ela vai para outra linha, o restante dela, tá? No quinto, você iria copiar as palavras intrusas de cada grupo e explicar por que cada uma é intrusa. Então, nós temos aqui charmosa, exato, Pitacilgo e Júlio. A palavra intrusa aqui é a palavra exato, porque ela não apresenta nenhum dígrafo. No banco aqui de palavras pequenas, seguinte, vizinhança e derrubar, a palavra intrusa é derrubar, ou derrubar, porque é a única que apresenta dígrafo que pode ser separado. Então, pequena, você não poderia separar o Q e o U. Seguinte, o G, o U e o I você não ia separar. Vizinhança, o NH você não iria separar. Então, essas três palavras aqui, elas são inseparáveis, os dígrafos. Já derrubar, você separa. E, por fim, não confunda com H ou sem H. As que escrevem com H no início é hortaliça e harmonia. As palavras ervas e úmido, elas não têm H no seu início, tá?